Muito bem, pessoal. Vamos mais vídeo aqui, cara, de física, provinha da URGS de 2006. Quem fala você aqui é o professor Santos Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeira. Então, vem comigo, vamos em mais uma questão. Bom, pessoal, essa questão de 2006 é a questão 16 e 17. São duas questões que têm o mesmo enunciado inicial, então vamos nessa. A figura abaixo representa um circuito elétrico com três resistores idênticos, R1, R2 e R3. Não disseram, mas eu disse para ti. De resistência igual a R, ligados a uma fonte ideal de força automotriz V. Então diz que são três resistores e ali embaixo uma força automotriz V. Considere expressível a resistência elétrica dos fios de ligação. Então tá. O que eu vejo na questão é que tem uma chavezinha lá em cima. Aquela chave, ela pode ficar aberta ou ficar fechada. E a alternância daquela chave sem vergonha que está ali para te incomodar é que vai dizer se o circuito vai ter uma resistência ligada, se vai ter duas resistências ou em série ou em paralelo, se vai ser três ou em série, tudo em paralelo. E aí vamos nessa então, né? Tu tem que tentar lembrar o que é série e o que é paralelo. Bom, questão 16, né? Quanto vale a corrente elétrica I indicada no circuito quando a chave C está aberta? Sor, como é que eu vou calcular a corrente? Bom, se eu te peço para calcular a corrente elétrica, nada mais nada menos que tu vai usar a formulinha do UQI, na minha concepção, né? E o que é o UQI? É o U, que é a tensão ou a força automotriz, o I, que é a corrente, e o R, que é a resistência. Como ele pediu aqui na questão 16, quanto vale a corrente elétrica com a chave aberta, mas ele quer saber quanto vale a corrente elétrica, eu tenho que achar esse nosso amigo I. E para achar o I, eu tenho que fazer o quê? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Tá vendo aqui então, ó? Isolo o I é o que é a minha dúvida, o U, que é a tensão, vai em cima, e o R, que é a resistência, vai embaixo. Essa aqui é a fórmula clássica para essas três variáveis possíveis da parte de circuito elétrico. Muito bem, vamos lá. Eu tenho que achar, então, o U, que é a tensão, e o R, que é a resistência. E ele fala que esse nosso amigo ali tem uma força automotriz, que é a própria tensão, igual a V. Então, nessa formulinha aqui, o V já vai em cima. E agora, eu tenho que saber quanto vale a resistência. Vamos entender uma coisa. Se a tua resistência for em série, tu soma as resistências para dar a resistência geral, beleza? Que é equivalente. Então, se tu tem resistências em série, tu soma todas elas para dar a tua resistência geral. Se a tua resistência for em paralelo, aí já muda a conformidade, porque no paralelo, tu vai fazer o seguinte, ó, 1 sobre R, equivalente, né, que é o total, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tranquilo? Então, se eu tiver resistências em série, se soma todas elas e ótimo, beleza, parabéns. Se estiver em paralelo, eu tenho que fazer aquela formulinha de cima ali e no final, e não esquece, no final, tu tem que inverter, né, toda essa fórmula. Show de bola? Farei numa outra questão. Porque agora, com a nossa amiga chave aberta, vamos pensar como a corrente elétrica vai andar por esse circuito. Pensa que conforme a corrente vai andando, a gente vai ver se vai gerar um paralelo, ou vai gerar uma série, ou vai gerar nada disso, cara, não vai ter nada. Bom, a corrente vem vindo aqui, e agora vamos pensar. Para gerar um paralelo, a corrente tem que se dividir em dois. E quando a corrente chega nesse ponto e a chave está aberta, quer dizer que esse caminho de cima está interrompido, cara. Não tem como passar por ali. E a tua corrente é obrigada a entrar aqui à direita. Já notamos que a corrente não se dividiu. Chegando agora nesse próximo ponto, a corrente para e pensa, por onde é que eu vou? A corrente, teoricamente, teria dois caminhos para seguir. Ela poderia ir em linha reta e poderia descer. E isso geraria um paralelo. Só que a corrente, ela é muito safadinha. Por quê? Porque ela não quer encontrar nenhuma resistência. Se a corrente puder não encontrar resistência, esquece, ela não vai na resistência. Se tiver um caminho com resistência e um caminho sem resistência, toda ela vai pelo caminho sem resistência. Olha só como é que está essa situação aqui. Cheguei nesse ponto aqui, que é um ponto de divisão. A corrente poderia fazer o quê? Seguir em linha reta e passar por essa resistência e passar por duas resistências, ou ela poderia descer e não passar por nenhuma resistência e ir embora. Pensa tu, se tu fosse a corrente, tu ia querer sofrer na resistência ou andar por um caminho lindo e maravilhoso, tinha bolachinha traquinas de morango, um cafezinho, um refri para te servir.
Lógico, cara, que tu vai querer passar pelo local que não tem nada te incomodando, que são as resistências. Então, com a chave aberta, essa resistência e essa resistência não vão ser usadas, porque a corrente não vai querer passar por elas. Ela vai passar pelo lado onde não tem nenhum tipo de resistência. E então, teoricamente, com a chave aberta, só tem uma resistência atuando. Então, a tua resistência equivalente, que é a resistência total, é igual a R. Agora, tu vem aqui na formulinha e bota um R aqui embaixo. E tu pode marcar lindamente a letra C. É uma questão de sacar como é que a corrente se comporta quando tem resistência e quando não tem resistência. Quando ela tiver esses dois caminhos para seguir, um com resistência e o outro sem, ela vai total no que não tem resistência e é que as duas resistências morrem porque não tem mais utilidade. Certo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram e curtiram o vídeo, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no TikTok para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática, que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.